Olá, meu querido, olá, minha querida participante do 30 Semanas, olá, queridos e queridas voluntários e voluntárias, olá, você que chegou pela primeira vez, seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda aqui. Eu peço que você, se gostar desse vídeo, clique aí no like, compartilha, espalha para muita gente, porque o nosso objetivo, o nosso intuito com esses vídeos tem sido de ajudar as pessoas a cuidarem, a despertarem para a questão da cura emocional que atrapalha tanto a nossa vida. Nós temos feito isso aqui através dos comentários do devocional Um Dia de Cada Vez, da editora Espírita, da Igreja da Cidade em São José dos Campos. Nós temos utilizado isso no nosso programa 30 Semanas, que adotamos de lá também e que temos utilizado aqui na nossa igreja, na Paróquia Anglicana Espírito Santo, a Paz e Piedade. Nós estamos seguindo aqui pela semana 9. A semana 9 hoje é o último dia da semana 9. Temos falado sobre aprender a confiar nas pessoas, não é? E hoje, no dia 7, nós vamos falar, temos como tema aqui, você pode vencer. Mas calma lá, você pode vencer, mas o que você pode, tudo a gente pode vencer no Senhor, não é verdade? Então temos que ter muito cuidado com essa afirmação, lembrando que lá em Filipenses 4,13, quando diz que tudo eu posso naquele que me fortalece, é tudo passar por todas as coisas, é superar todas as coisas. Então, com muita calma quando a gente fala em você pode, é muito importante falar sobre isso. Mas nós temos aqui uma passagem em 1 Coríntios, carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13, que diz assim: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, e Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape, para que o possam suportar. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Como é que você está se sentindo hoje? Qual é o seu sentimento hoje? Como é que está o seu coraçãozinho aí? Como é que você está se sentindo hoje? Porque o nosso sentimento é muito enganoso, né? Eu acho que dentro da gente, a gente tem essa... tanto aquilo que nos traz para baixo, porque os sentimentos muitas vezes de derrota, de olhar só as dificuldades, de olhar todas a nossa incapacidade, o medo e as coisas que têm acontecido de ruim na nossa vida, nos carregam para baixo. Mas nós temos também, não por nós, mas temos dentro de nós o Espírito de Deus, que nos fortalece, que nos preenche, né? E baseados nele, baseados nessa crença, nós vamos vivendo isso. Nós sabemos que Ele está presente, independente do nosso sentimento. Então, eu queria dizer a você isso hoje. Independente do seu sentimento, existe um Deus. Se você aceitou Jesus, existe um Deus dentro de você que trabalha na sua vida, que está presente em você e ao redor de você o tempo todo. E nele é que nos baseamos. Nessa passagem em 1 Coríntios, eu gostaria de ler ela aqui em algumas versões. A passagem na versão NVI diz assim, para que a gente possa entender bem: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comuns aos homens, e Deus é fiel, e Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que possam suportar. A versão Almeida atualizada diz assim: não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês a possam suportar. A versão Almeida Revista e Corrigida diz assim: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar.
E a versão da Bíblia Sagrada, a Nova Versão Transformadora, diz assim: as tentações em sua vida não são diferentes daquelas que os outros enfrentaram. Deus é fiel e Ele não permitirá tentações maiores do que vocês podem suportar. Quando forem tentados, Ele mostrará uma saída para que consigam resistir. Entendeu? Deu para perceber que as tentações que nós vivemos são comuns a todos. E não existe tentação que nós não possamos suportar no Senhor. É isso que Ele está dizendo aqui. Então, o que essa passagem diz é que nós vivemos no mundo natural. É realidade, né? É tanto que Jesus diz, olha, no mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Vocês estão no mundo, né? Então, vocês vão ter aflição, mas eu estou com vocês. Então, vivemos no mundo natural, mas precisamos viver ao mesmo tempo no sobrenatural de Deus. Se vivermos no sobrenatural de Deus, nós vamos conseguir superar todas essas... E quando se fala de todas as tentações aqui são todas as situações da vida. Não leve isso aqui apenas para a questão sexual. Muitas vezes as pessoas levam sempre apenas fecham essa passagem na questão sexual. Não, aqui está falando de todas as situações difíceis que nós possamos estar vivendo em nossas vidas. E diz assim que todas essas coisas nós podemos suportar se for em Deus, se nós nos firmarmos nele. E perceba também que todas as situações que nós passamos, ela tem dois lados. Tem um lado ruim, sim, que é muito fácil da gente ver. O lado ruim sempre vai ser muito fácil da gente ver. Mas também tem um lado bom, que é de trabalhar a nossa vida, de nos dar experiência, de nos mostrar coisas, alertar os nossos olhos para as coisas que não tínhamos visto e exercitar a nossa fé. Segundo 1 Samuel 17, 26, essa passagem é muito interessante também, porque mostra como Davi via as coisas, a visão que ele tinha. Porque quando ele diz assim, né? Eu vou ler aqui o finalzinho desse verso. Davi perguntou assim, quando ele teve que enfrentar o Golias, que estava todo mundo lá, o exército lá, não sei quantos dias, Golias vinha, desafiava todo mundo e ninguém fazia nada. Davi, que era um homem que confiava no Senhor, ele ficou indignado com isso. Ele disse assim: quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Veja que a confiança de Davi não era exatamente nele. Sim, ele tinha habilidades, ele sabia que Deus tinha treinado ele, enfrentou leão, enfrentou urso, mas ele confiava sobretudo no Senhor. Ele estava indignado porque aquele homem estava ofendendo a Deus, na verdade, e ninguém fazia nada. Então, Davi vivia de uma forma, no seu natural, mas confiando totalmente no sobrenatural de Deus, que Deus o poderia fazer vencer isso. Então, Davi é um exemplo para a gente de uma autoconfiança, mas lastreada na confiança em Deus. A frase que nós temos hoje aqui diz assim: Deus é um especialista em transformar pessoas comuns, como nós, em filhos extraordinários. Então, meus irmãos e minhas irmãs, se nós soubermos tratar dessas coisas todas que nós falamos durante toda essa semana, sabendo a parte que nos cabe, reconhecendo as nossas limitações, sabemos que nós erramos, mas que os outros erram e que nós também erramos e que nossos erros são semelhantes, mas que nós podemos estar nos ajudando uns aos outros e que nós devemos, e antes de qualquer coisa, antes mesmo de fazermos isso uns aos outros, nós precisamos colocar diante de Deus para nos prostrar totalmente, colocarmos diante dele, quebrar toda a nossa vaidade, todo o nosso orgulho. Se nós fizermos isso, nós vamos estar sim sendo capazes de confiar mais uns nos outros, não é? De nos tornarmos pessoas confiáveis e de abrir os nossos olhos, que nós podemos sim, apesar dos erros dos outros, nós também podemos confiar uns nos outros. Então, nossa oração hoje deve ser essa, para que a gente possa superar todos esses nossos obstáculos que estão dentro de nós, que se apresentam nos outros, que se apresentam nas situações da vida, para que a gente possa assim seguir unidos, em unidade,
como igreja, vivendo dentro e fora dela como exemplo. Senhor, nós queremos entregar nossas vidas, Pai, diante do Senhor, para que esse grande desafio de confiar uns nos outros, confiar nas pessoas, possa ser vencido por cada um de nós, Senhor. Que nós possamos colocar tudo diante do Senhor e que nós possamos contar uns com os outros para superar tudo aquilo que precisa ser superado. Desenterrar, Pai, tudo aquilo que precisa ser desenterrado e que a verdade venha à tona e que tudo seja tratado em nome de Jesus. Amém. Amém. Nossa oração é essa. Até amanhã iniciaremos então uma nova decisão e mais uma semana. Fique com Deus e até lá.